Boa noite. Em cumprimento ao dispositivo do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, damos início hoje, com esta audiência pública, ao processo de discussão e apreciação dos projetos de lei números 432 de 2025, 356 de 2025 e 456 de 2025, que tratam, respectivamente, do orçamento do ano de 2026 para o PPA 2026-2029 e da revisão da LDO ano base 2026. O calendário das audiências públicas foi previamente publicado no Diário Oficial do Município. O secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores que queiram por 5 minutos e aos demais interessados por 3 minutos. Os munícipes também poderão acompanhar e fazer os questionamentos enviando mensagens através da plataforma e-Democracia. As inscrições serão aceitas somente durante a explanação do secretário e deverão ser realizadas no cerimonial. Então, para aqueles que quiserem escrever, tiver perguntas pertinentes e deixando claro, perguntas pautadas só do orçamento de 2026 e não das questões que ficaram para trás. Sendo assim, representando aqui a secretaria, está o senhor Guilherme Costa Moreira, que é diretor do Departamento de Gestão Orçamentária da Secretaria de Finanças. Então, com a palavra, o senhor Guilherme. Obrigado, vereador. Boa noite. Em nome da Secretaria de Finanças, dou as boa noite aqui para o vereador Leandro Dourado, os vereadores presentes, assessores, equipe da Prefeitura e demais que nos assistem aqui. Vimos aqui hoje apresentar o orçamento de 2026. Tem esse códigozinho do lado aí, quem quiser acessar o material, os anexos dos 3 projetos de lei de PPA, LDO e LOA. Se não pegarem agora, ele vai continuar aparecendo nos demais, sem problema. Vimos aqui hoje para apresentar o orçamento e, por orçamento, segundo o nosso ordenamento jurídico constitucional, o orçamento se divide em 3 peças orçamentárias. O PPA, o PL 356 de 2025, a revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, PL 456 de 2025, e LOA, PL 432 de 2025. A intenção aqui hoje, com essa apresentação, no formato em que a Câmara estabelece, de 5 apresentações, na verdade, né? Ontem já foram Câmara e Educação, hoje apresentamos aqui Finanças e após Casa Civil e, na próxima data, a Secretaria da Saúde. Dessa forma, o conteúdo é dividido de forma que possamos aqui dar mais ênfase e poder discutir mais detalhadamente cada um dos segmentos. Então, aqui nessa parte da Secretaria de Finanças, a gente vai passar de forma bastante cartesiana por cada um dos anexos que são de ordem técnica da construção do orçamento de 2026. Lá na apresentação da Secretaria da Casa Civil, a gente vai tratar mais da alocação de recursos de cada uma das secretarias. Então, mesmo que não seja tema aqui, não vai deixar de ser tema em alguma das outras audiências, qualquer um dos assuntos tratados nas peças orçamentárias. Então, quando a gente fala aqui das nossas 3 peças orçamentárias, o PPA é o nosso plano de médio prazo. Ele vai prever para o período de 2026 a 2029 quais são as intenções do governo, do prefeito Lucas, de que forma ele pretende enfrentar os problemas. Ele vai criar programas, ele vai criar ações, ele vai criar metas, ele vai dizer o que ele vai fazer por meio de programas e ações. A LDO, ela é anual, então a gente aqui nesse momento apresentando a revisão da LDO de 2026. A LDO tem cunho bastante fiscal, ela cria metas fiscais para o exercício. Meta de resultado primário, meta de endividamento, meta de receitas e assim por diante. A LOA, por fim, é a peça do orçamento mais próxima ao que a gente trabalha no dia a dia como orçamento, é a alocação de recurso. A LOA vai dizer quanto eu vou gastar em cada uma das pastas, com o que eu vou gastar, de que forma. Então, hoje aqui vamos trabalhar as 3. E assim é como elas se relacionam.
Então, nesse ano de 2025, a gente ainda está executando o PPA anterior, um PPA proposto pelo governo anterior, com a LDO proposta pelo governo anterior, assim como a LOA. Então, aprovaremos aqui agora o PPA do governo do prefeito Lucas, com a LDO para 2026 e a LOA, vão se estender até 2029, no entanto, dentro deste mandato, até 2028. Falando primeiro do PPA, o projeto de lei 356 de 25, o PPA textualmente, ele vai me trazer, por exemplo, no seu artigo 1º, ele vai instituir o plano plurianual. No artigo 2º, ele vai me falar de conceitos do que é um programa, do que é uma diretriz, do que é uma ação. No seu artigo 3º, ele vai falar de quais são as diretrizes do meu orçamento. Para quê? Para dar norte. As diretrizes, a gente vai ver aqui, quais são? São 4 diretrizes definidas aqui no artigo 3º do PPA. A primeira, fomentar o desenvolvimento econômico sustentável, promovendo o crescimento produtivo com geração de emprego e renda. Segundo, garantir o desenvolvimento social com justiça e equidade. Terceiro, promover o desenvolvimento urbano e regional, ampliando a conectividade e a integração territorial. O quarto, modernizar a gestão pública com foco no cidadão, incentivando a inovação, aprimorando a eficiência dos serviços. Enfim, todas essas são as grandes diretrizes que vão nortear todo o orçamento da Prefeitura nos próximos 4 anos. E aí, essas diretrizes, como é estruturado um PPA? Essas diretrizes norteiam a construção dos meus programas. Então, um programa é aquela minha primeira intenção de solução de problema, de resposta a um dado problema. Então, eu vou ter um programa para habitação social, eu vou ter um programa para educação básica, eu vou ter programa para responder a grandes problemas, a grandes situações. Cada um desses programas tem objetivos. Esses programas vão ter indicadores, que é a forma pela qual a gente vai medir se estamos sendo bem-sucedidos ou não nessa demanda desse programa. E esses indicadores vão ter meta. Então, aqui eu vou definir quais são os meus objetivos e quantificar o quanto eu quero atingir para 2026, para 2027, até o final desse PPA. Para atingir os objetivos desses programas, a gente vai ter ações. Então, ações são cada uma das execuções que serão necessárias para que eu atinja o objetivo daquele programa. O PPA é composto desses 6 anexos. Nesse momento aqui, eu não vou detalhar eles, mas quando falarmos da LOA, a gente vai naturalmente passar pelo conteúdo deles. Então, deixo para falar quando estivermos falando aqui dos anexos da LOA. Em seguida, a revisão da LDO, o projeto de lei 456 de 2025. E aí, por que revisaram a LDO? A LDO foi aprovada lá antes do recesso. E por que sendo revisada agora? Naturalmente, quando a gente faz ali a previsão de receita da LDO, a gente entrega a peça para casa lá em abril, ainda é muito cedo. Então, depois que a LDO foi entregue, por exemplo, aprovamos diversas alterações em leis tributárias aqui que impactam diretamente na minha previsão de receita. Então, naturalmente, é necessário revisar essa previsão com base em tudo aquilo que aconteceu desde que foi aprovada a LDO. A projeção de PIB, por exemplo, muda daquele momento inicial em que a LDO foi construída para o momento final em que a LOA estava sendo montada. Então, tudo o que vem aqui nesse projeto de revisão da LDO são essas revisões que vão decorrer da atualização da minha projeção de receitas e fixação de despesas. Também não vou entrar no detalhe dos anexos aqui, porque naturalmente eles vão aparecer lá nos anexos da LOA. E aí a gente vai, de fato, para a LOA 2026, projeto de lei 432 de 2025. Textualmente, das 3 leis orçamentárias, é aquela que menos traz regras dentro do texto. A LDO traz muitas regras, ela vai falar de limites de alteração orçamentária, ela vai falar de limite da reserva de contingência, ela vai dar diversas regras. Aqui a LOA não. Textualmente ela é mais enxuta, mas ela é bastante extensa em anexos. Ela vem com 41 anexos, que é onde a gente vai concentrar aqui. Naturalmente, por causa da divisão, nessa apresentação de finanças,
deixo de falar aqui desses anexos que falam puramente da alocação de recursos nas secretarias. Vou deixar esse tema para ser tratado na apresentação da Casa Civil. Então, todos esses anexos a serem tratados posteriormente pela Casa Civil ou já o foram pela Educação e serão pela Saúde nas suas apresentações. Anexo 1º da LOA de 2026, a metodologia das estimativas de receita. Aqui a gente vai mostrar quais foram os indicadores adotados para fazer a projeção da receita para 2026 até 2029. E aqui a gente vai trazer o IPCA, a medida da inflação oficial, o PIB de serviços. E aí, por que PIB de serviços? Guarulhos é uma cidade com vocação para o setor de serviços, então medir o PIB de serviços é muito importante na hora de estimar, por exemplo, o ISS. Os índices de participação de ICMS, Fundeb e IPVA. E para 2026, o que se prevê é uma inflação de 4,54%, um PIB de 1,8%, o PIB de serviços de 1,84%, e os índices de participação de ICMS e Fundeb estáveis, e o do IPVA com crescimento de 0,1%. Receita prevista para 2026, receita total de 7,7 bi, sendo que desses, 7,2 são arrecadados pela Prefeitura, são receitas da Prefeitura, e 490 milhões, receitas próprias do IPREF, do Instituto de Previdência. Quando a gente olha essa receita bruta, a gente vai perceber que quando olharmos para as despesas orçamentárias da Prefeitura, por mais que a receita bruta da Prefeitura seja de 7,2 bi, as despesas orçamentárias vão chegar apenas a 6,8 bilhões. Por quê? Porque 195 milhões serão transferidos em duodécimos à Câmara e 252 milhões serão transferências financeiras ao IPREF para a recomposição de insuficiência financeira do Fundo de Previdência Financeiro. Daí essa diferença, essa dessemelhança de 448 milhões que vamos perceber entre as receitas da Prefeitura e as despesas orçamentárias da Prefeitura. Ainda no anexo 1, a gente vai comparar aqui a evolução dessa receita. Então, se a gente olhar ali as receitas totais de 2022 a 2028, de 2022 a 2024, valores já fechados, valores arrecadados. 2025, os valores previstos na LOA de 2025, ainda estamos executando. 2026 a 2028, valores previstos. Então, a gente vai chamar a atenção aqui, por exemplo, crescente a tendência aqui de 2022 a 2024, um orçamento montado bastante enxuto para 2025, com uma previsão de receita bastante enxuta, de 6,9 bilhões, reduzindo do que foi a previsão de 24, e para 26, daí em diante, o retorno de um crescimento, da tendência de crescimento ano a ano. No anexo 2, metas fiscais anuais. Então, esse também é um anexo que é compartilhado lá com a LDO. Quando a gente atualiza a nossa previsão de receitas, a gente vai atualizar, por exemplo, a nossa meta de resultado primário. Resultado primário é a diferença entre as nossas receitas e despesas primárias, ou seja, receitas primárias, aquelas não financeiras, são todas as minhas receitas, excluídas aquelas de rentabilidade de aplicação financeira e de operações de crédito. Então, quando eu faço essa diferença, eu tenho um resultado primário previsto de 25 milhões negativos. Já o resultado nominal, que é o resultado primário acrescido das contas financeiras, das contas de juros e dívida, é da ordem de 221 milhões. Isso significa, na prática, que a previsão é de que a dívida do município seja reduzida em 220 milhões no decorrer do exercício de 2026. Anexo 3, estimativa de compensação da renúncia de receita. É um anexo longo, vocês vão ver lá que ele tem diversas renúncias de receita. Aqui, pelo espaço, ordenei da maior para menor. O desconto do congelamento do IPTU, a Lei Municipal 8364 de 25, estimado uma renúncia da ordem de 224 milhões, isenção de IPTU para aposentados, 31 milhões, benefício de 5% para as empresas instaladas no município, 29 milhões, assim por diante, somando um total de 378 milhões previstos em renúncia de receita para o exercício de 2026.
No anexo 4, ele vai falar do demonstrativo resumido do orçamento da Seguridade Social. Seguridade Social é tudo aquilo que está relacionado à previdência, à assistência social e à saúde. E aí, no quadro de cima, a gente vai ver as despesas da Seguridade. E aí a gente vai ver previsto 480 milhões com previdência, 85 milhões com assistência social e 1,4 bi com saúde. Quando a gente olha para as receitas de Seguridade, e o que são receitas de Seguridade? São aqueles 15%, por exemplo, que são retirados das receitas próprias constitucionais destinadas à saúde. São uma das receitas de Seguridade, por exemplo. O total de receitas de Seguridade, 1,7 bi, menor que as despesas. Ou seja, parte do orçamento fiscal, parte da receita fiscal vai ser aplicada em Seguridade Social. Anexo 5. Aqui a gente vai mostrar receitas por fontes e despesas por funções de governo. No gráfico à esquerda, a gente vê a composição desse total de receita de 7,7 bi. A gente vai ver que, majoritariamente, ela é receita própria. Guarulhos é uma cidade que depende da sua arrecadação própria. 79% da sua receita vem de recursos de fonte tesouro, arrecadadas pelo próprio município. 12% de recursos estaduais, 6% de recursos federais e 3% de operações de crédito. Olhando na tabela da direita, a gente vai detalhar. Então, as receitas correntes ali em impostos e taxas, principalmente aqui, IPTU, ISS e TBI, somando 3 bi. Contribuições, a gente vai ter as contribuições da Previdência e também as contribuições de iluminação pública, 252 milhões. Receita patrimonial, rentabilidade de aplicação financeira, 100 milhões. Receita de serviços, 42 milhões. Transferências correntes, as nossas maiores receitas. ICMS e PVA aqui dentro, as principais delas. Então, tudo isso detalhando aqui, lá nas receitas de capital, por exemplo, operações de crédito, 209 milhões, principalmente Baquirivu, o contrato do Finisa. E nas transferências de capital, 40 milhões, o repasse do FUNSAI. Tudo isso somando 7,7 bi. Quando a gente vem agora para as despesas, e aí separa elas aqui por função de governo definidas lá na portaria 42 de 99 pelo governo federal, é o maior agrupamento das despesas. Então, vai agrupar aqui em legislativo, judiciário. E aí vamos chamar a atenção para as maiores despesas. Despesa com administração, 1,2 bi. Saúde, 1,5 bi. Educação, 1,7 bi. Urbanismo, 547 milhões. Transporte, 240 milhões, encargos especiais, 930 milhões, e nas reservas de contingência da Prefeitura e do IPREF, 532 milhões. Anexos 6 a 9, agrupei eles aqui, a gente começa a falar das despesas aqui por categoria econômica. Categoria econômica, eu estou falando em despesas correntes e de capital. Despesas correntes são o quê? São despesas com pessoal, folha de pagamento, encargos da folha, juros e encargos da dívida, que é o juro daqueles contratos de financiamento que a gente paga mensalmente. Despesas correntes, que são as despesas de custeio do dia a dia. As despesas de capital podem ser investimento, são aquelas que trazem variação patrimonial ao município, inversões financeiras e amortização da dívida, que é o pagamento da parcela mesmo das dívidas. Do lado esquerdo, a composição em gráfico ali. Então, a gente vai ver que pessoal e encargos representa, por exemplo, 40% de toda a nossa despesa e as despesas correntes, outros 50%. No anexo 10, trouxe aqui uma amostra da primeira página dele, um anexo extenso. Ele vai trazer aqui todas as rubricas de receita inicialmente previstas para 2026, com a respectiva legislação que lhe deu origem, seja contrato de financiamento, seja convênio, seja uma lei federal ou lei municipal, todas elas descritas aqui. Nos anexos de 13 a 11, vão apresentar as receitas estimadas para cada uma das rubricas de receita. Trago aqui as principais e apresento também a fonte. Então, a gente vê que a nossa principal receita prevista para 2026, ICMS, 2,4 bi previsto, é uma receita de fonte tesouro. ISSQN, 1,4 bi, tesouro também. IPTU, tesouro também, 775 milhões. A parcela do Fundeb, referente ao ICMS, 656 milhões. IPVA, 413. Imposto de renda retido na fonte, 273. O Fundo Municipal de Saúde,
Do bloco de custeio, a transferência de recursos federais, estimado em 245 milhões, ITBI, FPM, Baquiri Vum, operação de crédito, fonte 07, 157 milhões, e assim por diante. No anexo 14, ele vai trazer, assim como os anteriores, o orçamento de cada uma das rubricas, só que agora ele vai separar daquela estimativa o que é o orçamento fiscal e o que é seguridade. Então, um dos primeiros que ele traz ali, o Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, o IPTU. O IPTU é um caso interessante da gente ver. A expectativa de receita dele, total, 775 milhões, porém, 15% deles são destinados à saúde, então é aquele valor de seguridade ali de 116 milhões. O restante é chamado de orçamento fiscal, 659 milhões. Então, 25% ainda vão para a educação, mais separado aqui como orçamento fiscal. Anexo 15, tabela explicativa de evolução de receitas e despesas. Ela quer aqui comparar se a nossa previsão faz sentido com o histórico recente. Então, ela vai trazer os exercícios de 22, 23 e 24 já executados, números fechados, 25, os valores previstos na LOA, ainda em execução, e o que a gente traz de previsão para 2026. Então, a gente vai ver ali nas receitas, da forma que a gente já apresentou, em tendência crescente de 22 a 24, a previsão para 25 bastante conservadora e um pouco menor que 24, que nesse momento caminha para ser cumprida, essa previsão de 25, bastante próxima ao que foi estimado, e a previsão para 2026 de 7,7 bi. Quando a gente olha para as despesas, se nas receitas a gente teve essa variação de reduzir de 25 em relação a 24, quando a gente olha o total de despesas executadas, o tom é sempre crescente aqui, de 5,3 para 6 bi, 6,7 em 24, 6,9 estimado para 25 e para 26, 7,7. Aquela mesma apresentação, só que agora em gráfico, mais fácil da gente visualizar. Então, a gente vê na receita que, de fato, de 24 para 25, a gente vê uma quebra de tendência, natural, mudança de mandato, um orçamento montado com muito mais segurança e bastante mais conservador. E aí, para 26, de novo, já retomando a tendência e a expectativa de crescimento, tanto das receitas correntes ali como das de capital. Nas despesas, ali o que vai chamar a atenção é que nos exercícios já fechados não tem reserva, naturalmente, no decorrer do exercício, elas vão sendo alocadas onde elas vão dando vazão a despesas. Anexo 24, atuação dos órgãos e unidades orçamentárias. Trouxe como exemplo ali a página da Secretaria de Finanças desse anexo, ele é longo e vai trazer todas as secretarias e suas unidades. A intenção dele é descrever qual é a atuação desses órgãos, segundo está na lei que os criou. Então, por exemplo, vai trazer ali a Lei 8.361 de 25, no artigo 103, que compete à Secretaria de Finanças e vai enumerar tudo aquilo que compete a cada uma das secretarias respectivas. Anexo 25, a demonstração da aplicação dos 25% da educação. Na coluna da esquerda, a gente falando de receitas, a gente prevê receitas de impostos 2,9 bi, transferências da União 172 milhões, transferências do Estado 2,8 bi, uma soma total de receita de 5,9 bi, 25% desse valor equivaleriam a 1.492 bilhão. Para aplicar 25%, a gente teria que aplicar 1.492 bilhão. Percebam que na coluna de despesas, o total estimado de despesas é 1.512 bilhão, exatamente 20 milhões a mais. Por que 20 milhões a mais? Sobreveio o acordo assinado junto ao Ministério Público para a aplicação dos recursos remanescentes não aplicados ainda na gestão do prefeito Almeida. Então, esse valor que de início somava 150 milhões, ele vai sendo atualizado ano a ano, e a aplicação desses 150 milhões que deixaram de ser aplicados lá vai ser parcelada para o ano de 26, 20 milhões alocados no orçamento para aplicar além dos 25 milhões, ou dos 25%, para cumprir com esse acordo com o Ministério Público. Anexo 26, gastos com saúde, e aí, na mesma forma do anterior, a receita prevista, valores bastante próximos ali, a base de cálculo é muito parecida. Então, do total de 5,9 bi, 15%
que é o obrigatório constitucional, equivaleriam a 895 milhões. No orçamento constam em despesas de recursos próprios para a Secretaria da Saúde 1,1 bi, significam 18,43% do orçamento. Nos próximos anexos aqui, vão trazer tabelas orçamentárias. Geralmente não falo delas, mas escolhi dessa vez falar e já vamos entender o porquê. No anexo 27, traz a tabela de programas. Então, ele vai elencar aqui para mim com um código e o nome de todos os programas lá do PPA. É um anexo que vai seguir dessa forma até o final, com todos os nossos 52 programas. Anexo 28, tabelas orçamentárias das ações, o código da ação e o nome de cada uma das ações. Qual ação? Aquelas lá do PPA. No anexo 29, as fontes de recurso, aquelas estabelecidas lá no plano de contas do Tribunal de Contas, na tabela UDESP, fonte 01, Tesouro, fonte 2, recursos estaduais, 4 da administração indireta, 5 federal e 7 operação de crédito. Anexo 30, tabela de códigos de aplicação. Toda vez que em uma lei, e aí o primeiro dele ali, FMTT, por exemplo, na lei que institui as multas de trânsito, vai dizer que eu só posso usar o recurso arrecadado com multa de trânsito para um determinado fim X. E ele vai dizer quais são. Para garantir que no orçamento, durante a execução, esse recurso não tenha finalidade desviada, a gente cria um código específico, um código de aplicação que vai garantir que aquilo que aquela lei diz que eu posso gastar aquele recurso está amarrado a esse código. Então, para isso serve o código de aplicação. O código de vínculo também vai vincular cada um dos fundos, os tipos de recursos, quando for o caso. E aí, por que eu estou falando isso? Falar de orçamento significa de transparência, significa dar clareza ao que a gente traz. O anexo 32 é o QDD. Para quem já teve a curiosidade de ver, é um código de dotação, uma sequência enorme de números com um valor estimado. Para quem não está inserido no dia a dia do orçamento, talvez não signifique nada, mas ele contém uma infinidade de informações. Então, por isso eu propus um parêntese aqui, porque todas aquelas tabelas explicativas, todos esses anexos juntos formam uma quantidade e uma qualidade de informação que vão dar um enorme detalhamento para tudo aquilo que se pretende. Então, daquele código de dotação que você vai ver lá no anexo 32 do QDD, por exemplo, que vão ver nas leis que são submetidas à casa, que apresentam a rubrica, o código de dotação que vai ser onerado, toda essa informação é contida aqui. Então, é um código que os seus primeiros 2 dígitos vão me dizer qual é o órgão, qual é a secretaria. Os dígitos seguintes ali, o 10, unidade orçamentária. No caso aqui, o 0510, a Secretaria de Finanças, só tem 10. Mas, por exemplo, a Secretaria de Saúde, órgão 07, unidade 91, Fundo Municipal de Saúde, a unidade 91. Função, são aquelas funções lá da portaria 42, 2 dígitos. Os outros 3 dígitos, subfunção. Então, função 04, administração. Subfunção 122, administração geral. Programa 003, é aquele programa lá do PPA. É o meu programa de gestão financeira do município. Ação 2005, 4 dígitos, é aquela ação lá do PPA. Fonte, eu estou dizendo de onde o recurso veio, o recurso dessa despesa. Aplicação, eu estou dizendo com o que eu posso aplicar essa despesa. Nesse caso, essa aplicação 11.0000, ela significa que eu posso aplicar com qualquer coisa, ela não tem limitação. Então, por exemplo, uma receita de IPTU, quando isso vai se converter em despesa, eu posso gastar com qualquer despesa. Então, as dotações vão vir com esse código de aplicação geral, não tem limitação. E aí, a natureza de despesa, que vai classificar aqui, categoria, vai dizer se é uma despesa corrente ou de capital. Grupo de despesa, grupo 3, são despesas correntes. Se fosse 31, seriam despesas com pessoal. Modalidade, vai me dizer se é de aplicação direta ou indireta. Se eu vou transferir para um IPREF, por exemplo, seria um código 91. Elemento de despesa. Por acaso, 39, serviços de terceiros, pessoa jurídica. Se fosse 36, serviço de terceiro, pessoa física. E assim por diante. Então, tudo isso vai me trazer muita clareza e muita informação dentro de um código, mas ele precisa ser legível. As pessoas precisam saber como acessar essa informação que fica aqui codificada. Por isso fiz esse parêntese. Seguindo,
Pulando já o anexo 39, e pulamos tudo isso porque todos esses que estão nesse intermédio são tratados de alocação de despesas, e falaremos, seja na apresentação da Casa Civil ou já foram tratados na educação e o serão na saúde. Anexo 39 vai falar da dívida consolidada. A mesma informação do lado esquerdo em gráfico, na direita em tabela. Essa é a dívida prevista para 2026, somando um total de 4,6 bi, sendo que desses 2,9 em precatórios, 531 milhões CAF, INSS, parcelamentos de dívidas anteriores a 2017, 348 milhões, Programa Saneamento para Todos, 342 milhões e assim por diante, até somar o total da dívida previsto para o exercício de 26. Anexo 40, dívida flutuante. Dívida consolidada é aquela com vencimento superior a 12 meses, dívida flutuante é aquela com vencimento inferior a 12 meses, ou seja, é aquilo que eu tenho de dívida com vencimento imediato. É o que eu tenho, por exemplo, de restos a pagar, e aí a previsão de restos a pagar ao final de cada um dos exercícios, ao final do exercício de 25 ali, ou ao final de agosto de 25, 202 milhões. O anexo 41 vai mostrar a evolução dessa dívida consolidada e dos restos a pagar. É o que tínhamos a apresentar. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Exato, hein? Bom, temos 2 inscritos aqui. Primeiramente, gostaria de convidar o vereador Dr. Laércio Sandes. Boa noite a todos. 3 perguntas que eu gostaria de fazer. Eu estava acompanhando com bastante atenção. Eu verifiquei que até o ano de 2024 não havia reserva de contingência, está zerado. Eu pedi explicação nesse sentido. E uma outra situação, no anexo 41, lá consta que até 2025, aliás, até 2025 nós temos de precatório 1,14 bi, e a partir do ano que vem 2,96, mais do que o dobro. Eu não sei se Vossa Senhoria tem condição de responder, ou se está afeto à Secretaria de Justiça. Se for, oportunamente eu vou perguntar. E também no anexo, eu acho que eu anotei errado, acho que é o anexo 41, a dívida está de 3,1 e a partir de 2026, 4,6 bi. Estas questões têm a ver com precatório, especialmente das empresas de ônibus, ou tem alguma outra justificativa? São essas as questões de encaminhamento. Obrigado. Respondendo, vereador Dr. Laércio Sandes. Primeira pergunta, a reserva de contingência. Reserva de contingência, ela tem seu limite fixado lá na LDO. Então, para que serve a reserva de contingência inicialmente? Ela está lá para passivos contingentes. Aquela dívida que eu sei que pode existir, não está configurada, não é exigível ainda, mas pode se tornar no decorrer do exercício. Então, esse valor a gente mantém ele numa reserva especial, separado caso aquela dívida venha a se tornar exigível no decorrer do exercício. Uma parte dela é para resguardar possível frustração de receita dentro do exercício. Naturalmente, no decorrer do exercício, ou esses passivos contingentes vão se confirmando, e aí a gente tira o valor da reserva e destina para aquele passivo que estava lá preparado, para aquela ação judicial que acabou acontecendo e tivemos que
que pagá-la, ou não sendo necessário, na própria LDO, definido o critério que, não sendo necessário, não se configurando aqueles passivos contingentes, a gente pode realocar ela para demais despesas onde sejam necessárias. Então, é natural que, ao final do exercício, não tendo sido usado ali para os passivos contingentes, o restante vai sendo distribuído nas despesas do exercício. Pergunta 2 e 3, vou respondê-las juntas, muito pertinente a pergunta, vereador. É uma variação bastante expressiva. Volto lá no 39, por exemplo, a gente vai ver aqui 4,6 bi de dívida estimada para 26. Na apresentação de resultados fiscais do segundo quadrimestre aqui, a dívida atual em 31 de agosto, era de 2,8 bi. Dos 2,8 bi, 1,1 em precatório e o restante 1,6 em dívida contratual. A dívida contratual variou muito pouco. A gente vê no anexo 41 ali, a dívida fundada. A gente vê que a variação dela não é nada muito expressivo. Para o ano de 2026, 1,6. Então, ok. A grande variação que vai explicar a variação da dívida consolidada é, de fato, a variação nos precatórios. Que de 1,1 bi, que é o valor atual do segundo quadrimestre de 25, para 2,9. E aí, o vereador foi bem no centro da questão mesmo. A ação dos ônibus é uma delas, são 600 milhões, mais de 600 milhões em um precatório. Hoje consta da lista de precatórios, porém, o município, via Ministério Público, está tratando junto às concessionárias de ônibus, que aceitaram rediscutir o valor, então... Ságua é o outro. Então, esses dois são as duas ações que dão esse salto de valor. Fazendo o acordo junto às empresas de ônibus, deixa de constar aqui e esse valor é reduzido. Então, 600 milhões já seriam reduzidos. A questão da Ságua está sendo tratada à parte, também há a possibilidade de que seja retirado. Bom, agora com a palavra o vereador Daniel Alves, fazer as perguntas. Primeiramente, boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, Guilherme, população, servidores públicos. Primeiro, quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a apresentação, Guilherme. Isso mostra respeito aqui com essa casa, uma bela apresentação, uma apresentação fundamentada, mas que surgiram algumas dúvidas e uma delas, inclusive, o vereador Laércio Sandes já acabou de levantar aqui, é com relação a esse aumento na dívida de 2,8 bi para 4,6. Mas uma outra coisa que me chama a atenção aqui é esse programa Saneamento para Todos. Nós temos uma ordem aqui de 342 milhões de dívidas, salvo engano. E a pergunta que eu faço esse programa foi aquele programa para ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto. Ele existe, a pergunta que eu faço existe algum contrato ativo que justifique esse pagamento? Até porque o que se veicula aqui muito é que, antes da Sabesp assumir toda a parte de saneamento da cidade, nós tínhamos em torno de 4% a 5% de esgoto coletado e tratado na cidade. Então, a pergunta que eu faço qual que é a efetividade desse programa? E de que forma ele está sendo tratado pelo governo? Acho que a pergunta que fica aqui nesse momento é essa. Muito obrigado. Respondendo ao vereador Daniel Alves. Boa colocação, vereador, boa colocação. A gente vê aqui, coloquei aí o anexo da dívida consolidada. Boa parte dessas dívidas são dívidas antigas. Quase que metade desse quadro são em dívidas antigas, outras em dívidas mais recentes.
O programa Saneamento para Todos é uma dessas dívidas antigas. Atualmente tem um contrato ativo, é um contrato de 2011, que ele arrecada não mais que 2 milhões por ano. Então, ele vem arrecadando 1 milhão e pouquinho nos últimos anos. Mas não mais do que isso. Não mais do que isso. Lá em 2017, por exemplo, no início da gestão anterior, tinham 2 contratos ativos, um de 2010 e um de 2011. São todos contratos muito antigos e que recentemente já não tem mais ingresso de recurso. Então, imagino que o que deveria ser executado deles, na sua maior parte, já tenha sido. Então, não sei, detalhes não tenho, mas em termos de ingresso de receita já não tem há algum tempo. Mas ainda tem a dívida para pagar, daquilo que foi. Ainda restam 342 milhões para pagar de tudo aquilo que foi recebido nesse período lá de 2010, 11, 12, naquele momento em que o programa era mais forte. E de fato, a informação da coleta procede, o grande avanço na quantidade de esgoto tratado no município é após a concessão da Sabesp, que tem metas muito claras estabelecidas no contrato de concessão do serviço, e ela tem investido bastante nisso. A gente vê obras pela cidade inteira, então tem avançado muito agora, recentemente, nos últimos anos, na mão da Sabesp. Agora, com a palavra, o vereador Lauri Rocha. Boa tarde a todos, todas presentes, funcionários aqui. Na verdade, Guilherme, eu não vou te fazer pergunta nenhuma. Faz anos que eu estou aqui e eu subi aqui para te fazer um elogio, porque faz tempo que a gente faz o orçamento aqui. Já estão alguns mandatos e, pela primeira vez, é uma apresentação totalmente diferenciada, seguindo as palavras aqui do meu amigo vereador Daniel. Parabéns, porque é bem esclarecedor. E a maior dúvida que todo mundo tinha aqui era o crescimento realmente da dívida, mas deu para ver que é precatório, dívidas antigas. Então, parabéns pela sua apresentação, é nesse sentido. Agradeço as palavras, vereador, e compartilho o elogio aqui com toda a equipe da Secretaria de Finanças que fez parte do trabalho. Seguindo aqui, gostaria só de destacar aqui a presença, além dos vereadores Laer Sandes, Daniel Alves e Lauri Rocha, que fizeram os questionamentos. Temos também o vereador Daniel Santos presente, vereador Wellington Bezerra, vereador Joseval Queiroz, vereador Carlos Veloso, vereador Geraldo Celestino e a vereadora Fernanda Curti. Bem-vindos todos os vereadores. Se tiver mais algum que eu não citei aqui, secretários presentes para a próxima, secretário do Esporte esse ano. Bem-vindo, secretário. Também vejo aqui o secretário João Araújo, aqui do Trânsito também. Acaba de chegar o secretário também da SDU, Rodrigo Prata. Forma dupla, né, Prata? Prata e dourado, né? Só falta o bronze. Brincadeiras à parte, gente. Agora, só para concluir, o último inscrito que a gente tem aqui é a senhora Viviane Lourenço, que é diretora do STAP. Bem-vinda, Viviane. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Viviane Lourenço, eu sou professora de Educação Infantil e estou dirigente sindical no STAP. Nos últimos anos, eu acho que todo mundo aqui está cansado de saber, né? O servidor público, a gente tem enfrentado aí momentos dolorosos, né? Todo mundo viu, não é novidade. E no último ano, que já é o ano do governo do prefeito Lucas, a gente, na nossa negociação, porque a gente teve aí uma campanha salarial bastante difícil, né? A gente teve manifestação, a gente foi para a rua, e nesse último ano, nas nossas negociações, uma das frases que a gente sempre ouviu,
na mesa de negociação foi: a gente está trabalhando com o orçamento do governo anterior, né? E aí a gente está com a mão atada, a gente não tem o que fazer, e a gente foi ouvindo isso enquanto dirigente sindical, a gente foi para uma audiência, né, de conciliação, enfim. A minha pergunta é: qual é a previsão do orçamento da prefeitura, qual a estimativa, o que o governo deixou previsto para a folha de pagamento de 2026? Como é que a gente vai tratar o servidor público a partir de agora, já que no ano anterior era um orçamento que pertencia ao governo Guti, né? Agora, com o orçamento do prefeito Lucas Sanches, qual é o lugar do servidor neste orçamento? Muito obrigada. Boa noite, Viviane. Já trouxe aqui para o momento da apresentação em que a gente fala de gastos com pessoal. E aqui, onde a gente detalha gastos de pessoal de Câmara, Prefeitura e Pref, mas na Prefeitura o valor destinado para a folha de pagamento em 2026 é de 2,398 bilhões. Provavelmente aqui a conta ali é do total, mas em torno de 40% de todo o orçamento da Prefeitura aplicado em folha de pagamento. Essa é a previsão. Quanto à questão de reajuste salarial, orçamento não é a única questão que vai influir nesse momento. Então, vão influir disponibilidade financeira, disponibilidade orçamentária e os limites de lei de responsabilidade. Sendo possível, naturalmente, é a intenção, sim, do governo sempre valorizar o seu servidor. Então, dentro das possibilidades, sejam orçamentárias, financeiras ou de limites da lei de responsabilidade, vai ser sempre a intenção do governo valorizar da melhor forma possível o seu servidor. Para encerrar aqui, o último a falar, o vereador Geraldo Celestino. Esse óculos aqui não é meu, não. É da Viviane. Quem que leva? Boa noite a todos. Pedir desculpa aos presentes, aos presidentes, que eu cheguei um pouco atrasado, mas aqui estamos. Eu ouvi a professora fazer uso da palavra aqui, na tribuna. É representante sindical, está aqui para defender a categoria. Já fui sindicalista, eu sei como funciona, e a gente sempre lutou aí para a melhoria da classe trabalhadora. Mas eu sempre falo aqui na Câmara Municipal que nós, vereadores, além do funcionário público, nós temos a cidade. O executivo, não é, Daniel Alves? E o executivo, além dos funcionários públicos, que prestam um grande serviço para o município, é importantíssimo, e principalmente a classe dos professores. Mas nós temos que ver a cidade como um todo também. Nós tivemos uma cidade desorganizada, né? Há muitos anos vem, e eu sempre bati na tecla aqui na Câmara Municipal, faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, presidi orçamento várias vezes. Eu falei, olha, gente, tem alguma coisa errada nessa cidade, porque você pega Campinas, vereadora Fernanda Curti, que tem o mesmo potencial econômico de Guarulhos. Hoje nós temos mais habitantes do que Campinas, uma cidade mais organizada, e lá o orçamento é 11 bilhões. O nosso orçamento aqui, esse último orçamento, foi 6,5 bilhões. Eu falava para o Ibrahim, secretário da Fazenda, tem alguma coisa errada, porque nós não podemos arrecadar só isso aqui. Tem que melhorar a arrecadação. E a preocupação do governo Lucas foi essa, reorganizar o município. Foi feita uma reforma administrativa agora recente, e nós vamos começar a ver os resultados já imediatamente a partir de 2026. A sonegação era muito grande. Tivemos aí o afastamento de vários funcionários da Secretaria da Fazenda, ao qual fui contra, viu, Guilherme? Porque tem questões que você não pode levar ferro e fogo, e muitos funcionários que foram afastados era importante para a arrecadação do município. E a arrecadação do município caiu, não aumentava.
E hoje o governo Lucas fez uma reforma administrativa, dividiu a Secretaria da Fazenda em duas secretarias, Receita e Fazenda, e vai melhorar, melhorando a arrecadação do município. É claro que vai melhorar a vida do funcionário público. É claro que tem condições de dar um aumento um pouquinho maior para o funcionário público. Mas nós vivemos numa cidade de 322 quilômetros quadrados, é uma das grandes cidades no Brasil que temos maiores problemas sociais, que nós temos que atender essa população. Nós temos uma infraestrutura pífia. Agora que começou a melhorar essa infraestrutura, e eu não estou falando aqui agora, eu estava na vice-liderança do governo passado, eu estive na liderança de outros governos, eu fui líder da oposição e sempre coloquei o dedo na ferida. Está errado, está mal administrada, está mal organizada a Secretaria da Fazenda. A nossa arrecadação não pode ser essa. Então, eu acho, viu, presidente, para encerrar aqui, estamos no caminho certo, tem um governo organizado, reorganizou a cidade e, com certeza, a cidade vai melhorar, melhorando a cidade, melhora também para o funcionário público. E tenho o maior respeito por você, Viviane, né? Pelos professores que cuidam dos nossos filhos, tenho filhos pequenos ainda, tenho filho de 16 anos, estou meio velhinho, mas ainda tenho umas crianças em casa. E a gente valoriza o professor, valoriza o funcionário público, mas a cidade... Cortou o martelo? Que susto! Bom, é isso. Só para lembrar. Bom, sendo assim, encerrando os inscritos, né? Gostaria de agradecer aqui a presença do Guilherme por toda a explanação, agradecer a presença de todos que acompanharam a gente até aqui. E, sendo assim, não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrada. Obrigado, uma boa noite.